aqui no YouTube. Eu tenho a impressão que eu novamente deslizei na palavra empreendedorismo. Eu estava com 3 aftas na língua, agora eu estou com uma, mas eu tenho a ligeira impressão que o empreendedorismo saiu ruim de novo. Mas tudo bem, vamos que vamos. Seja bem-vindo, minha bancada hoje está completa, né? O M hoje está completo. Estamos aqui, time totalmente fechado. Seja bem-vindo, André Carvalho, nosso correspondente internacional, Davi Baia, e seja muito bem-vinda a nossa convidada, Érica Rangel. Obrigada pelo convite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu. É isso aí, gente. Então vamos ao nosso momento YouTube e, na sequência, eu apresento a Érica e a gente começa aí a nossa resenha de hoje. Por favor, Davi. O âncora, o time está completo porque nós não somos bobos. A Érica está aqui, ela vem trazer informações do futuro para a gente. Ela que sabe aí do que vai acontecer no mercado de trabalho daqui para frente. Então viemos todos aqui. Para você que nos acompanha, já dá teu like, se inscreve no canal, porque olha, esse programa aqui... Eu já tô dando like, eu já tô ativando o sininho aqui das notificações, então dá essa moral pra gente. Isso motiva a gente a continuar subindo o programa aqui de segunda a sexta pra você. Ô André, você já se inscreveu? Já mandou todo mundo aí se inscrever também, André? Como é que tá por aí? Olha só, na sua ausência, cabe a mim este papel fazer o chamamento à nossa pátria para que as nossas fileiras se engrossem cada vez mais. E aí, trazendo pessoas com mais alto garbo e elegância como a Érica, melhor ainda. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. A Érica Rangel tem mais de 20 anos de experiência profissional, sendo 13 desses anos nos Estados Unidos em empresas como a rede Windham, uma coisa desse tipo, e Remax. A Érica é mestre em psicologia pela Unir, com pós-graduação em psicologia positiva, MBA em marketing e comunicação empresarial e especialização em professional coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Como fundadora da ProQuality, consultoria e treinamento, atua desde 2006 na área de desenvolvimento pessoal e recursos humanos, realizando treinamento, workshops e palestras, além de coaching, gestão de carreiras e pessoas. Desenvolveu e ministrou a disciplina de coaching aplicado e coaching e liderança no curso de pós-graduação na Universidade Veiga de Almeida entre 2012 e 2016. Coautora dos livros Psicologia Positiva, Teoria e Prática e Educando Positivamente, Érica utiliza as descobertas científicas mais efetivas. Também criou e participa de projetos de responsabilidade social para colaborar com afetos positivos e cognição em crianças abrigadas, reabilitação para encarcerados e construção de currículo para o primeiro emprego de indivíduos de baixa renda. Ou seja, temos o nosso sarrafo hoje lá em cima, o papo vai ser muito bacana. Então, seja muito bem-vinda, Érica. E eu vou deixar o nosso correspondente internacional diretamente de Portugal, mais precisamente da cidade de Lisboa, abrir o programa de hoje, que eu estou sentindo ele mais animado aqui na bancada, aqui na mesa. Então, por favor, Davi, primeira pergunta é toda sua. Você foi falando do currículo da Érica, assim, eu quase fui colega dela em várias oportunidades aí, porque você falou Veiga de Almeida, falou Remax, também falou formação em coaching. Então, agora nos encontramos, então, Érica. E agora... Que bom, né? Legal. Ó, você lidar com você tem depois você fala um pouco mais da tua startup, na própria resposta, fica à vontade de falar, mas você conecta pessoas, né? Você conecta pessoas com seus propósitos, enfim, ajuda no planejamento de carreira delas. A pergunta que eu quero te fazer, assim, muito objetiva, é o seguinte: acabou essa história de leis trabalhistas, acabou essa história de garantias. Agora a gente vive num mundo realmente onde a gente vai trocar o nosso trabalho por, enfim, vender ele por projetos ou por horas delimitadas. Para onde é que vai o mercado de trabalho no futuro? Olha, eu acho que é justamente isso, né? A gente entrou no sistema de Covid e essa pandemia só acelerou o processo. Porque, veja bem,
Nos outros países, não tem muito essa de garantia de emprego, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, se você é um funcionário do governo, aquilo ali não te garante assim, uma grande subsistência. Então, você ganha um dinheiro bem razoávelzinho e não tem essa questão de você ter estabilidade, né? E, assim, eu acho que o que eu vejo, né? As pessoas, às vezes, escolhem, principalmente aqui no Brasil, como a gente ainda tem alguns empregos que pagam bem, né? E são, tem uma boa remuneração boa e você tem uma certa garantia, e elas optam por isso. Lógico que a nossa realidade é muito diferente de outros países, né? Então, a gente também tem que ver a nossa realidade. Então, assim, ter um emprego hoje no Brasil é super importante, né? Porque a gente não tem essa possibilidade de, como nos Estados Unidos, hoje eu não gostei desse trabalho, amanhã eu vou tentar outra coisa. Lá o mercado é mais aberto. Então, o que acontece? Muito adoecimento das pessoas que estão buscando justamente esse tipo de emprego, dessa garantia de emprego. Por quê? Porque você faz um concurso, digamos assim, na área de, sei lá, de contabilidade. Aí você passa, só que você odeia matemática, você estudou matemática só para passar no concurso, mas você não necessariamente quer utilizá-la no dia a dia. Só que aí você acaba onde? Justamente utilizando ela todos os dias. Então, isso, com o tempo, vai te trazendo uma grande frustração, porque você não está utilizando os seus talentos pessoais, os seus recursos pessoais, as suas competências do dia a dia. E você sabe que você trabalha o dia inteiro, né? Você passa mais tempo trabalhando que fazendo qualquer outra coisa. Então, minimamente, você tem que escolher uma coisa que tenha consonância com os seus valores, com as suas competências, né? Principalmente com os seus valores, mas com as suas competências, com o que você gosta de fazer, minimamente. Não estou dizendo que todo trabalho tem que ser um hobby, mas a gente tem que começar a procurar melhor esse trabalho. E a partir do momento que você escolhe uma coisa que você tem mais afinidade, você se dedica mais, você quer estudar mais, você procura saber mais coisas sobre isso, e então fica mais fácil de você se especializar e de se vender, né? Do que uma coisa que você odeia fazer. Pensa bem. Érica, indo na carona da pergunta do Davi, falando dessa situação de uma instabilidade, e em contraste, que você falou que o emprego formal está meio se extinguindo. E a gente pega também um conceito bem forte em coach, que é das crenças limitantes. E o Brasil tem essa tradição do emprego formal, tanto em concurso quanto essa estabilidade de carreira. Então, como coach, como psicóloga positiva, como lidar com essas crenças limitantes e fazer superá-las a maior parte do brasileiro para poder encarar esse novo cenário do mercado de trabalho? Olha, pessoal, não é uma coisa simples, tá? Não é assim, tipo, eu tenho uma crença limitante, eu vou eliminar. Primeiro que a pessoa nem sabe o que ela tem. Começa com isso. São, assim, raríssimas as pessoas que eu posso dizer que elas realmente se conhecem. As pessoas vão para a entrevista de emprego e elas não têm a menor noção do que vão falar. Então elas ficam assim, mas se perguntarem quem eu sou? Eu não sei. Então, se você não sabe quem você é, quais são seus valores, como é que você vai se vender? É um produto, não é? Primeira coisa que você tem que fazer é saber dizer coisas sobre você. Então, você vai numa entrevista que você tem poucos segundos ali, poucos minutos para impressionar alguém, e você não sabe nem quais são os seus melhores pontos, o que você pode contribuir para a empresa. Muita gente vai despreparada. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil ainda de nos prepararmos, nos planejarmos para a nossa vida profissional. Então, a gente está sempre capengando, sempre capengando. Então, você vai ver que você começa do início, né? Vamos lá. Se você falar assim, como é que é a nossa orientação profissional? Como é hoje? Vocês têm ideia? Como é que foi a de vocês? O que vocês fizeram na orientação profissional? Zero, nenhuma orientação profissional. Foi mais familiar, dos amigos. O Carlinho fez o percurso. Não teve nada profissional, orientação profissional não, teve orientação profissional amadora. No máximo teve aquilo, você pode ser um bom engenheiro, ou você pode ser um bom psicólogo, mas te relacionando a humanas e exatas. Agora, ensinando a gente a entender que nós também somos marcas, isso zero.
Quero. Pois é. Então, eu chamo a nossa orientação profissional de orientação 360. Por quê? A gente pega o profissional em qualquer fase e tenta dar essa direção para ele, esse planejamento estratégico para que ele encontre o objetivo dele. Não é o meu, não é o seu, o dele. Que ele está traçando para a vida dele. Que vai se relacionar com, não só com dinheiro, mas também com satisfação pessoal, né? Coisas que ele estava querendo almejar, né? Que às vezes também o dinheiro, você ganhar muito e não ter tempo, não é o objetivo. Então, cada um tem o seu, né? Não estou falando que está certo ou errado, cada um tem as suas motivações. Então, como é que a gente trabalha com isso? Eu observei que essa orientação profissional hoje, ela é feita como faziam há décadas atrás, como eu fiz também. Te perguntam, como você estava falando, qual é a tua área de interesse? Exatas? Humanas? Então, você fica nessas áreas. Aí, depois, se for um pouquinho melhor, ela vai dizer assim, eu acho que você podia ser engenheiro ou arquiteto. Aí vai casando aquelas mesmas profissões. Então, são profissões que já estão no mercado há séculos, são as mesmas profissões. Aí, o que é? Você vai ser advogado, médico, engenheiro, começa com isso, né? Advogado, médico, engenheiro são as principais, aí depois tem, digamos, as subclasses que eles classificam. O arquiteto, o psicólogo, o fisioterapeuta, e vão reduzindo, né? Como se isso não fosse importante. Então, você não chega a dizer assim, tá, se eu sou fisioterapeuta, como que está a carreira de fisioterapia? Em que âmbitos eu posso atuar? Né? Porque é muito amplo. Não é só hospital, não é só reabilitação. Tem várias coisas que um fisioterapeuta, por exemplo, pode fazer. Recentemente... Érica, a conversa termina no seguinte, se não passar para medicina, é fisioterapia, então, é isso. Pronto. Exatamente. Aí a pessoa se sente, no caso, incompetente, porque ela falou, poxa, mas eu tentei medicina e sou enfermeiro, e sou fisioterapeuta, e sou dentista. Tipo assim, como se fosse uma segunda classe. E não é. Não é, né? Então, tá longe disso. Exatamente. Senão a gente fica com pessoas que estão assim, limitadas, né? Então, recentemente, eu ajudei um rapaz que ele queria fazer o quê? Ele não sabia o que ele queria fazer. Na verdade, ele queria fazer a carreira de diplomata, porque o objetivo dele era ajudar pessoas, viajar o mundo e poder ter esse contato, assim, de não ficar preso só no escritório, no consultório. Ele queria ter esse espaço. E aí ele escolheu ser diplomata. Só que era um rapaz que sempre teve problema com a escola, porque ele não gostava de estudar, ele não sentia que o que ensinavam para ele tinha valor. Que a maioria pensa isso, né? A maior dos estudantes fala, por que eu estou estudando isso? Faz sentido nenhum, né? Então, ele era um desses, e teve alguns agravantes da história familiar dele. Enfim, no final das contas, ele foi assistir um filme e viu que diplomacia envolvia muito mais que distribuir comida para os carentes. Ele estava achando que ele ia pegar uma missão na África, ia lá entregar comida, ia lá entregar medicamento, ia ficar ajudando, ouvindo o povo. Isso não tem nada a ver com diplomacia. Quando ele percebeu isso, que o filme fala que é mais político, ele falou, eu não vou me prestar esse papel, estou errado, eu não posso estar ali. E aí ele ficou muito preocupado, porque faltavam 3 meses para fazer o Enem, e ele não tinha escolhido nada. Aí que ele escolheu medicina, faltando 3 meses, uma pessoa que não se preparou anos para fazer medicina. Porque você sabe que no Brasil, medicina você tem que se preparar já com foco, né? Mesmo sendo bom aluno. Então, aí eu tive que falar para ele, olha, medicina vai ficar muito difícil. Por quê? Você começou muito, muito em cima da hora, né? Por que você quer fazer medicina? Para ajudar pessoas, para viajar no mundo, que ele achava, fazer congressos e tal, ia sempre estar estudando e tal, e não ficar preso somente no consultório. Eu posso fazer medicina fora, eu posso entrar no Médicos Sem Fronteira. Então, a ideia da pessoa era a mesma, tá entendendo? Então, quando eu falo assim, poxa, o cara ia fazer diplomacia e foi fazer outra coisa, não faz sentido. Faz sentido sim, porque o objetivo e os valores dele são os mesmos. Ele está falando, só que qualquer orientação profissional vai dizer, não tem nada a ver.
você está escolhendo uma coisa que não tem a ver. Você está escolhendo, né, água e vinho, mas não é. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. Ô, Érica, eu queria falar também do outro lado do balcão, no caso das empresas. Eu vejo muita empresa, né, oferecendo primeiro emprego, né, que é uma das pegadas suas também, uma das suas propostas. Agora, o engraçado, isso parece piada, mas não é piada, é que tem várias que pedem primeiro emprego com, tipo, 5 anos de experiência, fluente em inglês e espanhol, domínio de vários softwares e tal. Pô, gente, isso não é primeiro emprego, isso é uma sacanagem que fazem. Isso, porque isso considera vidas passadas. Só se for. É verdade. Não, é cruel, né, gente? Isso é brutal. Mas eu tenho um pessoal que eu já, bem jovenzinho, que estão comigo, e eles já têm coisas para mostrar. Recentemente, 2 meninas também já engajaram no primeiro emprego com bagagem. Aí você vai dizer, mas como que é isso, né? A gente tem que considerar as nossas experiências de uma forma geral. A gente tem que parar com... olha, eu sou no trabalho sou uma pessoa, em casa sou outra pessoa, né? Isso seria uma esquizofrenia, a pessoa está totalmente desvinculada da realidade. A gente é uma pessoa só, no trabalho, em casa, só que a gente utiliza alguns recursos diferentes em casa e no trabalho, alguns mais no trabalho, alguns mais em casa. Então, como que você constrói isso? Primeiro, trabalhos voluntários. Como é nos Estados Unidos também, assim. Um jovem de 13 anos, ele já fez trabalhos voluntários, já cortou a grama do vizinho para ganhar dinheiro, então já foi empreendedor, já cuidou, já foi babá de alguém, então também já ganhou dinheiro. Então, esse iniciozinho de vida que outros países têm, que os jovens têm, aqui às vezes é visto muito como... como se fosse uma coisa meio ruim, entende? Os pais veem isso como ruim. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu queria fazer meu MBA lá, eu só lia, não tinha internet na época, né? Então, imaginei que a pessoa que mais bem-sucedida que eu conhecia tinha um MBA. Então, fui para os Estados Unidos para fazer um MBA. Para isso, eu tive que lavar louça, tive que ser garçonete. Meus pais quase morreram, porque eu era formada. E como que a minha filha agora está lavando louça? Entende? Tudo é aprendizado. Então, aqui no Brasil, a gente tem que abrir um pouquinho mão disso, deixar os filhos colocarem mão na massa, tentar ser empreendedor, tentar ajudar em casa, entende? Ajudar em casa, ajudar a família, ajudar a comunidade, fazer trabalhos voluntários, porque dentro do trabalho voluntário, por exemplo, a menina que acabou de pegar o primeiro emprego dela e ela passou na frente de 200 e poucos candidatos. Como? Desse jeito, ela era voluntária numa igreja, então ela já fazia campanhas, ela já arrecadava alimentos, ela cuidava do dinheiro, então ela foi caixa. Não quer dizer que ela foi caixa recebendo dinheiro, mas ela já foi caixa. Ela sabe como é que faz esse dinheiro, ela sabe como anotar a arrecadação, ela sabe como captar recurso. Tudo isso está dentro do escopo de capacidades, né, de competências que você tem. Expertise. Exatamente, entendeu? E tem pessoas para falar por ela. Então, tem pessoas dentro da igreja para dizer como que foi o trabalho dela dentro da igreja. Então, começa falando igreja porque algumas pessoas trabalham voluntários dentro da igreja. Mas pode ser dentro da sua comunidade, você pode trabalhar num abrigo com velhinhos, seja voluntário lá, vai lavar a louça dos velhinhos, vai conversar com eles. Tudo isso, você vai adquirindo experiência. E o que acontece? Quando você chega na ponta do laço lá, que é para escolher o seu Enem, você já sabe coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Então, por exemplo, se você gosta de cuidar dos velhinhos, se você gosta de conversar com as crianças do abrigo, já é assim, eu gosto de trabalhar com criança. Então, que profissões eu poderia ter mais contato com crianças? Sei lá. Ou então, não, eu gosto de criança, mas eu não gostaria de fazer isso 8 horas por dia. Entende? Então, já é você saber o que gosta e o que não gosta, já é um processo para se orientar, entende? Essa experiência que você tem voluntária já está enriquecendo, não é só o seu currículo, mas você também como pessoa, você se desenvolvendo, você tem que lidar com outras pessoas em diferentes faixas etárias, né? Então, é importante esse convívio. Os jovens hoje estão muito em casa. Érica, mas aqui a gente não tem muito esse trabalho voluntário como tem forte nos Estados Unidos e em outros países, mas a gente tem essa parte de estágios.
Inclusive, estágios são obrigatórios nas universidades, nas IES, né? Você tem que fazer estagiar para poder se formar. E eu sou professor universitário também, então, assim, esse lado, eu vejo o estagiário, ele muito despreparado, e o turnover é muito alto. Ou seja, ele está fazendo o estágio porque a instituição obriga ele a fazer estágio. Ele não está fazendo porque ele quer. A maioria nem quer fazer estágio, só que eles são obrigados a fazer. Então, aí eles entram numa empresa, pessimamente, já com aquela prerrogativa de, que saco, tô aqui, né, tem que fazer e tal. E na primeira oportunidade, eles não pensam, pelo menos eu estou falando agora, geração de hoje, tá? Eles não pensam Na minha época, você entrava no estágio e você queria ficar na empresa, né? Efetivar na empresa. Você estava naquela empresa, você brigou para estar naquele estágio, você queria efetivar. Entendeu? Independente da faculdade estar te obrigando ou não, mas você queria ficar. Hoje não, hoje a pessoa entra no estágio, a garota entra no estágio, e muitas vezes ele está fazendo só o feijão com arroz, entendeu? E é impressionante como eu falo isso por experiência própria, porque, né, eu tenho uma empresa, 22 anos de comunicação e marketing, e o nosso setor de mais alto turnover é estágio. É um entra e sai absurdo. E qualquer R$10 a mais de uma outra empresa, eles estão pulando. Qualquer jobzinho que muitas vezes ele pode fazer hoje, né, em função da pandemia, né, o home office e tal, mas estamos todos em home office, só que assim, a valorização do estagiário em relação ao empregador, em relação de repente, a visão de longo prazo, a ter uma carreira e tal, acabou. Hoje é agora, é o presente e não existe futuro. Né? Entendeu? Eu acho isso meio triste. Entendeu? Eu não sei como Sandro, eu acho que você bateu num ponto muito importante, a questão do estágio. Olha uma coisa que você falou. Quando eles fazem estágios, fazem obrigados. Lembra do que eu falei? Fazem obrigados porque eles não estão integrados com a profissão que eles escolheram. Porque quando você tem interesse em fazer aquilo que você se propôs, o estágio é muito importante, porque você quer saber todas as áreas, você está... Eu não sei como foi para vocês, mas eu quis fazer estágio de tudo. Tudo que falava assim, tem estágio, eu quero. Por quê? Porque eu queria ter uma ideia de como que era, se era bom ou ruim, para até dizer, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui sim. Então, é uma forma de você se orientar. E quando você fala assim, isso vai com tudo que eu estou falando, eles são obrigados a fazer porque não fizeram a escolha adequada. Não fizeram a escolha adequada e tem pouca, né, que você falou assim, eles têm pouca finesse, né? Chegam lá, não sabem nem atender o telefone, não é? Por quê? Porque não fazem isso em nenhum tempo. Se eles pegam um trabalho voluntário, se eles ajudam os pais em casa, ajudam alguém com alguma coisa, eles já vão pegando um pouco dessas competências, né? Um pouco desse desembaraço. E é uma pessoa que faz diferença. Vou te falar, os jovens que são menores aprendizes são os melhores funcionários que você pode encontrar. Porque ele já passou por um processo seletivo, ele aprendeu, ele se desenvolveu, então ele tem potencial para depois ser efetivado naquela empresa. Os menores aprendizes são excelentes funcionários. Por quê? Porque eles botaram a mão na massa desde cedo, desde novinhos eles estão trabalhando. Coisa pouca, tirar xerox, sei lá, redigir um documento, não sabe escrever, mas escreve de qualquer jeito, até ficar bom. Ele sai na frente, disparado, contrataria na frente. Pode saber isso. Então, assim, até hoje, você falou de turnover de estagiário, mas até hoje, com o desemprego que a gente tem um número de turnover absurdo no Brasil. Absurdo. Entende? Assim, agora, não sei como está nessa época de pandemia, porque está tudo meio fechado, mas antes da pandemia, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, ainda era muito alto, taxa de turnover em hotelaria. Gente, entendeu? Muito. Você entra. Deixa eu dar Então você já me contrataria. Eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil. Não é? Fui ali passei por a parte era departamento médico, passei por agência, é complexo, é interessante e é complexo. Sobre essa questão do estágio, só para dar mais uma pitadinha, o que eu vejo muito de estágio
é que as pessoas, elas contratam. Existe o interesse de entrar no mercado de trabalho, de você aplicar a sua expertise que você está aprendendo em universidade. Só que contrata-se muito estagiário, grosso modo, eu não estou dizendo que são todos, mas a maior parte, para ser uma mão de obra mais barata. Então, ao invés de estagiário aplicar o conhecimento dele ali, ele exploram o trabalho e não como um aprendizado. É aquela assim, tem que quebrar... Você colocar em situação de dificuldade, você aprende, mas em algo que você relativamente já sabe. Mas colocam com um nível de cobrança muito forte. Então, eu acho que, às vezes, não é nem o desinteresse da pessoa, é você explorar. Espera aí, a mão de obra, para contratar um profissional, vou dar números em reais, 10 mil reais, o estagiário me vale 1.000. Então, vou contratar um estagiário, boto ele para fazer. Qualquer coisa, eu assino que ele não pode assinar. E sobre turnover, eu já apresentei uma proposta para uma empresa e eu falei, a minha proposta era para que a pessoa continuasse a trabalhar. Então, era para fazer os stakeholders permanecerem, proposta de comunicação. O dono da empresa falou assim, eu sei que eu tenho muito turnover, então vou sugar dele o máximo que eu posso. Então, muitas das vezes, a cabeça de quem contrata, ele já sabe que o cara vai sair. Não é aquela... que o estagiário trabalhando socialmente, ele tem essa visão social, às vezes quem contrata não tem essa visão social, é o seguinte, ele vai me dar... É verdade. Vou passar para ele expertise. Se ele sair daqui, contingência, porque eu sou uma empresa pequena, porque a cabeça dele modificou, ele cresceu, mas também existe um pouco desse desajuste. Eu vejo muito por isso, que eu tive mais experiência mais por baixo do que por cima, gerencial. Então, eu consigo enxergar os dois lados. Eu vejo que existe essa dessincronia de ambas as partes. Entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Tanto quem está por baixo, como você falou, o estagiário ter essa disposição e usar a linguagem, ter o tesão para o trabalho e para o aprendizado, ir além, e também o empresário ter o tesão de dizer, cara, esse cara é meu parceiro. Ele pode ficar comigo ou não, mas eu quero que, enquanto ele esteja aqui, ele me veja como parceiro e se encerrar essa união, paciência, mas que não seja uma questão predatória de ambas as partes. Exatamente. Eu acho isso que você falou completamente certo. A gente não tem como controlar a cabeça do patrão, digamos assim, né? Agora, como é que você consegue se fortalecer diante disso? Porque, assim, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, a cabeça da organização, a cabeça do chefe, nem sempre você vai conseguir. Fazendo o seu melhor, você não vai conseguir. Mas como você se fortalece? Sendo melhor. Fazendo ele precisar de você. Não no sentido ruim, mas assim, você é tão competente, você dá conta do recado, se você não der sorte ali, você não der certo ali, você vai para outro lugar, porque outras pessoas sabem o teu valor, você consegue vender o seu valor. Então não interessa, se não tem, se você não está num lugar, digamos assim, você é bom, você está num lugar onde os valores da empresa não condizem com os seus, você tem essa capacidade, a sorte de poder sair e falar, olha, procurar um outro lugar e conseguir se mexer, entende? Então, a gente tem que ter, sentir a nossa competência. Enquanto a gente se sentir dono, sabe, de nós mesmos, né? Tipo, assim, eu consigo, eu vou me melhorar, eu vou fazer, eu estou fazendo o meu melhor. Você consegue que a sua autoestima seja alta, você consegue se vender, você consegue, se não der certo ali, você vai para outro canto. Né? Como a gente estava falando no início sobre globalização, sobre como que seria o novo mercado de trabalho, a globalização e a tecnologia facilitaram muito essas condições. Né? Então, a gente tem agora algumas possibilidades, que tipo, nesse ano, esse último ano com pandemia, a gente começa a abrir os olhos, mas já estava acontecendo, que é de trabalhar, de repente, em outros mercados, não necessariamente aqui. Entende? E aí o mercado daqui vai ter que se ajustar, entende? E vai começar já perde muita mão de obra muito boa. Muitos engenheiros maravilhosos já estão indo para fora. Então, assim, uma hora esse mercado também vai ter que se ajustar. A gente não tem como obrigar e a gente não tem como controlar o que eles vão fazer. Mas quanto mais capacitação a gente tem,
quanto mais a gente é bom, não só nos termos técnicos, mas também nas competências comportamentais, que a gente chama de soft skills. Toda hora fala soft skills. As empresas querem o quê? Soft skills. O que é isso? Competências comportamentais, que abrangem trabalho em equipe, pensamento criativo, pensamento lógico, resolução de problemas. Isso aí você pode aprender desde a época do voluntário, desde a época do estágio. Se você vai pegando essas experiências, você sai lá na frente. Então, quando chega lá, na hora de você pegar o emprego, depois que você se formou, você está na frente daqueles que não fizeram muita coisa, que só foram acompanhando. Terminou, tirou uma nota boa, ok, passou de ano, ok, fez um estágiozinho obrigatório, ok. Você já fez muito mais. A história daquele rapaz que eu estava falando, que iria fazer diplomacia, depois passou para medicina, ele foi exatamente o cara que foi fazer fisioterapia. Eu falei, coloca a segunda opção. Aí ele, quando passei para fisioterapia, né? Segunda opção. Aí eu falei, pois tente o seu primeiro semestre, veja como você se sente, porque você já está dentro dessa área de saúde. É a área que ele queria estar, né? Cuidar de pessoas. Aí ele se apaixonou pelo curso. Apaixonou. Passou de rabeira de turma para o primeiro aluno da turma. Participou dos projetos dos doutores, dos professores doutores, aprendeu muita coisa, foi balizar corrida na rua, porque é uma forma de experiência, então ele fez tudo. Ele, do dia 1, seguiu direitinho a programação. Do dia 1, ele arrumou atividade para fazer. Todas as vezes que falava assim, olha, tem um voluntário, quero. Tem que fazer, quero. Ele fez tudo isso, toma conta de prova. Aí você fala, mas não tem nada a ver. Tem, tudo tem a ver, tudo foi aprendizado. Ele se desenvolveu muito mais. Tanto que no último ano dele, ele já conseguiu um emprego no time de futebol americano, que existia na cidade, que ele queria. Conseguiu, ele era fisioterapeuta do time americano, que ele não acreditava que fosse possível ele conseguir isso. Primeiro que, futebol americano no Brasil é bem pequeno. E ele conseguiu. Aí voltou de cidade, aí teve que refazer currículo, refazer contato. O planejamento que a gente fez deu certo. Ele já está em 2 clínicas grandes na cidade que ele está, 2 clínicas de ponta, está em 2 times de futebol americano, não para de estudar, sábado dele estudando, comendo livro, porque ele está apaixonado pelo aquilo que ele faz. E ele faz projetos solidários, ele atende lutadores que não têm dinheiro para pagar, ele faz os atendimentos. Então, você entende que tudo aquilo que ele planejou, como cuidar das pessoas, ajudar os outros, ele continua fazendo dentro da profissão dele. Entende? Então, isso é um casamento. Você vê o seguinte, talvez a profissão de fisioterapeuta não fosse a primeira da lista dele, talvez por um desconhecimento, ou preconceito da área mesmo, de achar que é a segunda opção mesmo. Exato. Mas no fim do dia a gente vê que não existe profissão de segunda classe, né? Existe profissional de segunda classe. Exatamente. E agora a gente está no momento em que a gente vai romper, a gente já rompeu essa barreira, né? O que é uma profissão de segunda classe? É uma profissão, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui mesmo de Portugal. O cara das obras, ele está ganhando quase que o dobro da hora trabalhada, né, do professor de filosofia na escola. Enfim, eu conheço os dois, por isso que, enfim, juntou o bate-papo ali. Aí ele falou, eu fiz faculdade para quê? Cara, você fez faculdade para resolver o problema de alguém, mas a gente está vivendo agora num momento social, econômico, que ninguém quer fazer força. E o cara da obra, ele quer fazer força. Então, o trabalho dele foi mais remunerado. E agora a gente está vivendo... Aí ficou aquela coisa, mas peraí, então o que é primeira classe e segunda classe? Porque o segunda classe está ganhando muito mais do que o primeira classe. Mas ele está resolvendo um problema que ninguém se propôs a estar ali resolvendo, né? E a gente está num momento que a gente precisa romper esses preconceitos, né? Entender o seguinte, o que o mundo precisa, como é que eu posso servir melhor o mundo, tirar o preconceito e vamos embora, né? Romper essa crença limitante que o André falou, né? Você falou tudo, é exatamente isso. Eu acho que é uma besteira a gente ficar se
nomeando, porque eu não sei o quê, porque eu sou... Gente, a gente precisa de profissionais para tudo. Para tudo. Então, por exemplo, hoje tem uma escassez de trabalho para pessoas que, por exemplo, se você quiser dirigir um trator, você consegue um emprego ganhando, sei lá, uns 15, 20 mil. Por quê? O cara tem que ler em inglês como é que o trator funciona, porque agora os tratores são super, né? Ou tem que ensinar o cara da área, né, da terra, como que vai usar o trator, que ele está muito sofisticado. Você entende? Então, hoje você pode fazer várias coisas. Tem profissões dentro da área de petróleo e gás que ninguém sabe, porque é nível técnico. Eu não quero uma profissão nível técnico. Só que ganha 6, 8 mil, 4 mil, e o cara é só técnico. Ele pode ter algumas horas de instrução e ele pode fazer aquela atividade. Por que isso é pior do que ser outra coisa? Ser médico, fisioterapeuta, advogado? Por que é pior? Gente, é uma profissão legal, né? O cara não está fazendo, ele está ajudando o outro, porque alguém tem que estar fazendo aquela atividade. Então, assim, eu acho que é justamente o que você falou. Chegou a hora que a gente tem que parar com isso. Cada um tem uma atividade profissional, todas elas são importantes. Você vê que um curso de medicina em Portugal custa a mesma coisa que um curso de filosofia, que um curso de letras. O custo é igual, né? Tem uma menina que eu estava vendo que foi estudar direito aí. Mas o curso de medicina é o mesmo valor. Aqui é muito mais caro, né? Para elitizar. Mas lá é o mesmo preço, é o mesmo custo. Então, assim, um médico aí em Portugal, na verdade, ele não vai ficar milionário, ele tem o dinheiro dele. Assim, todo mundo tem o seu dinheiro. Então, nos Estados Unidos tem mais essa questão, assim, tem algumas pessoas que estão no topo da pirâmide, mas você vê que são poucas. O grosso do americano é na classe média, mas uma classe média que eu acho que seria o objetivo de todos, né? Que a gente não está, assim, dentro das nossas necessidades básicas, digamos assim, né? Porque no Brasil a gente vive, fala assim, nossa, fulano está bem, paga as contas. Paga as contas que a gente fala não é comprar Gucci, Dior, né? A gente está falando, pagar as contas pagar a conta do padeiro, pagar a luz, pagar a internet, né? Os boletos de todo mês. Aí fala, nossa, a pessoa está muito bem de vida, né? E a gente tem que viver para além disso, né? Então, assim, ter aquela gordurinha que é para você poder passar um fim de semana, de repente, relaxado, ir numa praia, comer um churrasquinho, acho que isso tinha que ser, assim, objetivo de todo mundo, né? Porque é uma coisa saudável. Você poder ter um tempo de ler um livro, você ter um tempo de não fazer nada, de ter um pouquinho de ócio, né? Ócio criativo, adoro. Acho fantástico. É fantástico. Gente, eu só preciso interromper rapidamente agora, que a gente, na metade da entrevista, tem aquele nosso momento audiência, momento onde a gente atende você aí do outro lado da telinha que está inscrito no canal. Lembrando sempre isso. E rapidamente, a gente tem aqui, o hype da internet está muito... Bom, sempre falam, né, de política. Enfim, nós não somos obrigados a comentar absolutamente nada, tá, gente? Eu só vou colocar aqui na mesa algumas coisas que o pessoal manda para a gente e assim, não precisamos nos posicionar, apenas prestigiar a audiência. Aqui, quem começa aqui é a Carol. A Carol manda o seguinte: as 2 vacinas que salvariam a vida de milhões de brasileiros são a prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. Começamos com hype forte com política. Falei. Rita, não vacinem primeiro o pessoal da saúde. Se não der certo, ficaremos sem eles. Comecem pelos políticos. Eles não fazem falta. Não deixa já que não deu tempo de testar na galera, né? Não deixa de ter uma certa... Bom, vamos lá. Mas, de compensação, Sandro, se der certo, você vai dar muita resistência a eles. Tem isso também, né? Mas, enfim. O JP manda pra gente o seguinte: aula de inglês de hoje. All igual a tudo. Cool, legal. All, cool, tudo legal. Ai, meu Deus, que besteira. Tem que ler essas besteiras todas. Enfim. André, quem é que tá enviando essas piadas de tiozão aqui pro programa, hein? Audiência. Você quer eu tô lendo. Piada de tiozão. Da década de 50. JP.
Ô, André, essa daí ele pegou do Orkut, essa, hein? Gente, outro aqui, ó. Só para a gente fechar aqui, é outro também falando de política. E aí vem, um pouquinho mais, a pancada é um pouquinho mais forte agora. A Kátia manda para a gente o seguinte: a bancada do PSOL é 70% branca e tem 2 suplentes negros, um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul. Se querem 50% de negros e pardos na Câmara, Fernanda, do Rio Grande do Sul, poderia renunciar, bem como também os 3 de São Paulo, Sâmia, Ivan e Erundina. Mas não, impõe aos outros o que não fazem em casa. Ou seja, está aqui detonando o PSOL. E vamos que vamos. Aí tem muita gente falando da vacina, muita gente falando aqui de política. E é isso mesmo, galera. Eu vou fechar aqui com essa aqui, da Cris, que ela diz o seguinte: um dia você vai olhar o saldo da sua conta e confundir com seu CPF. Yes! Boa. Essa é boa. Essa é legal. Essa é torcida de todo mundo, confundir o saldo da conta com CPF. Muito bom. Bom, gente, vamos voltar aqui para o assunto em si, assunto em questão. E eu vou polemizar, Érica. A gente adora polemizar. É uma coisa que a gente guarda assim do meio para o final, que a gente já está mais amigo, mais trocando ideia e tal. E só ficaram os inscritos no canal, hein? Essa hora só ficar. Então bom, verdade. O auge do programa aí com os inscritos. É verdade, vamos polemizar. Bom, existe, né, aquela coisa, aquele ditado popular que não é de hoje, mas é que as empresas contratam pelos seus hard skills e te demitem pelos seus soft skills, ou pela falta deles. Isso é quase um mantra, né? Que vem sendo dito há décadas. Existe uma tendência hoje de focar muito nos soft skills, né? De fazer essa... Só que eu acho, opinião pessoal, tá? E até como professor universitário, eu acho que o equilíbrio seria, como tudo na vida, né? O equilíbrio seria o ideal. Até porque, né, quando você vai contratar, dependendo da área, você olha para os hard skills. Não adianta a pessoa vir só querer uma pessoa empática, uma pessoa legal, uma pessoa assim. Claro. Se não tiver, né, uma base, uma estrutura para que você desenvolva isso. Então, como é que vocês lidam com isso? E aí eu já vou fazer aqui um merchan, né, que é a hora do merchan, eu ia falar rock and roll, workandroll.com, que é exatamente a empresa da Érica, que ela é cofundadora e CEO, muito legal, é uma startup que do setor 2.5, eu vou até pegar esse textinho aqui, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é focada na gestão de carreiras e desenvolvimento humano, que une a psicologia positiva e cognitivo-comportamental, a inteligência artificial, machine learning, storytelling e por aí vai, para permitir que as pessoas se conheçam e se desenvolvam de forma mais completa, estruturando suas carreiras e escolhas profissionais para atender não apenas às demandas da sociedade, mas principalmente a seus valores, propósitos e metas profissionais. Aí eu reforço de novo o que eu falei, né? Como é que vocês veem isso, esse hard skill versus soft skills? Eu não vejo versus, não. É como se falando, é uma coisa junto, né? Você vai trabalhar as duas coisas de uma forma junto. Porque, lógico que você não vai contratar uma pessoa que não tenha competência técnica para fazer a atividade. Mas também, o que acontece é você ter várias pessoas que têm a mesma competência técnica. E o que vai definir é quem tem, digamos, os soft skills. Por quê? Existem gênios, né? Principalmente na área da tecnologia, tem muitos gênios. Só que o que acontece? Essa área da tecnologia é uma área que você pode trabalhar sozinho. E talvez essas pessoas tenham menos desenvoltura porque lidam praticamente com elas mesmas, né? E na hora de apresentar, por exemplo, algum tipo de projeto, na hora que elas têm que defender alguma coisa, o trabalho delas mesmo, ou ter que treinar pessoas, que isso também é uma coisa que eu já tive que atender empresas com esse problema, essa pessoa não quer, ela não se coloca à disposição, então ela não é colaborativa, ela não consegue passar
o conhecimento dela para outros, ou porque não quer, ou porque não consegue mesmo, não tem essa competência, não consegue trabalhar com outras pessoas, faz só o dela. Então, como é que ela vai gerenciar? Ela é top das galáxias, né? É o melhor programador, sei lá, o cara de TI que você conhece, mas ele não consegue delegar, ele não consegue inspirar o time, ele não consegue organizar o time para fazer as tarefas, então essa pessoa vai perder, entende? Isso aí, essa competência está integrada com soft skills, que é liderança, pensamento crítico, você poder inspirar as pessoas, né? Trabalhar em equipe, tudo isso tem consonância. Mas sabe o que acontece, Érica? Dentro da área de TI, isso daí, essa coisa do gênio que não tem simpatia, isso daí foi muito valorizado, assim, porque eles pegaram... Assim, isso é o efeito colateral do Steve Jobs, sabe? O cara Exato. Ele não precisa tratar muito bem as pessoas, mas é um gênio e vai resolver o BO de todo mundo. Mas aí a gente chega para o mundo real e, cara, quantos Steve... Você é o Steve Jobs, cara. Pô, não parte desse princípio. Então começa a ter mais empatia com os outros. Acho que a partir do momento que a gente começar a valorizar mais isso, até em áreas mais técnicas, ok, eu compreendo que o hard skills até na balança fique mais pesado, porque é que nem bateria, né? Não adianta o cara ser super simpático, gente boa, você não sabe tocar bateria, tem que saber tocar bateria. Claro. Então tem que saber programar. Só que o mercado de trabalho acompanha. Agora a galera, e é um mercado com baixíssima barreira de entrada. O cara de adolescente, o adolescente já é bom pra caramba. Então você está competindo com o adolescente, que é muito bom. Então se você tiver um soft skills na tua balança, olha como é que você já vai ganhando mercado aí. Exatamente. Inclusive, pessoas mais maduras ganham do jovem que, né, é mais descolado, né, tecnicamente, justamente por isso. Porque o jovem, ainda mais esses que não chegaram, não entraram com menor aprendiz, que não fizeram trabalho voluntário, que não tem essa casca, né, não tem essa competência comportamental, ele se aborrece rápido, ele fica entediado fácil. Eu imagino que essa questão também essa questão de redes sociais, né, muito essas questões assim de YouTube, as pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro muito fácil, isso também dá uma falsa impressão para os jovens. Eu acho que eles pensam assim que trabalhar duro então é uma besteira, porque todo mundo consegue ganhar dinheiro fácil. Eu vejo isso, tá? Porque tem várias pessoas que eu atendi, faixa etária assim, que vai fazer Enem, e aí você fala, mas qual é o seu objetivo? Ganhar dinheiro. Ou ser influenciador digital, né? Ou ser influenciador digital, porque é impressionante a quantidade de jovem que quer. Hoje, antigamente, o cara queria ser médico, queria ser advogado, queria ser jornalista, queria sei lá o quê. Hoje é influenciador digital. Você pega a criançada, criança mesmo, já ainda na pré-adolescência, já está fazendo lá, já tem seu canal, já tem seu Instagram, já está fazendo fotos, inclusive algumas até profissionais. Né? É digno. É digno, eu acho que é digno, acho que faz parte do empreendedorismo, acho que tudo isso. Mas, assim, lembrando, né, que assim, todas as empresas às vezes ganham muito, muito dinheiro, mas também perdem muito dinheiro. Então, para você se manter lá em cima, você também tem que fazer um planejamento e estudar. Então, como que você vai estudar? Como que você fica no mercado? Isso tudo também é estudo, né? Então, assim, tudo isso você tem que se dedicar. E a maior parte está pensando em ganhar fortuna, ficou rico, esse dinheiro vai durar para sempre. Então, acho que é um pouco de maturidade, até por causa da idade, né? Então, quando a pessoa vê que é muito fácil, todo mundo está ganhando dinheiro, começa a querer ter esse tipo de profissão. Só que a profissão não tem um nome, não tem um início, meio, fim, não tem uma progressão. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é que nem tirar na loto, né? Não é o objetivo, entende? Eu falo isso, gente, você pode programar tudo na sua vida, mas tem que ser uma expectativa, um objetivo real. E a pessoa, eu quero ficar rico, vou ganhar na loto. Gente, não temos como controlar isso, então não é o objetivo. O que a gente não controla não é o objetivo. Então, pegando o que você estava falando, né? O pessoal que é influência digital, também pode ser, faz uma carreira bacana, mas vai procurar quais são os cursos que eu posso fazer para potencializar essa carreira que eu quero. Então, vou estudar sobre isso. Como é que eu guardo meu dinheiro? Como é que eu aplico meu dinheiro? Sei lá, tudo isso é válido, tudo isso é válido. Mas tem que ter um planejamento. Né? Isso aí eu vejo pouco.
Mas questão que você falou, esse pessoal de informática lida mal com pessoas, isso de alguém que era de informática, um amigo meu, colega meu de pelada, ele falava, eu prefiro lidar com as máquinas, é muito difícil lidar com pessoas, porque as máquinas obedecem, as pessoas não. Então, é um comando simples, a máquina vai obedecer e as pessoas não. Aí, falando em polêmica, aí eu vou já dar um toque para o Sandro, não vou falar de futebol hoje, tá? Bom, até porque a nossa convidada é tricolor, esqueci de falar. Isso aí. Eu sempre adoro fazer a nossa... É flamenguista, então tudo bem. E aplicar o futebol para a sociedade, principalmente no Brasil, que o futebol é bastante representativo. Mas é um pouquinho de polêmica. A psicologia, por si, ela busca trazer, vamos dizer, algo positivo para a pessoa. Ou a cura, ou aprender a conviver. Isso, por si só... Então, por que institucionalizaram psicologia positiva? Tá, ótima pergunta. Já é positiva. Tá, ótima pergunta. O que acontece? A psicologia, assim, quando a gente fala assim, a psicologia para trás, né, tradicional, ela tem vários assim, campos, né? Você vai ou para comportamental, ou para cognitivo comportamental, ou para cognitivo, ou você segue uma linha de psicanálise. A psicologia positiva, é muito interessante isso. Ela foi criada pelo Martin Seligman. O Martin Seligman, ele é psicólogo nos Estados Unidos, e ele estava na Universidade da Pensilvânia, ele foi professor lá há muitos anos, e ele estava há uns 30 anos, tentando resolver o problema da depressão. E ele não conseguia. Ele tentava, fez várias manobras, vários estudos, vários testes, tudo para tirar as pessoas da depressão. E aí ele descobriu que era mais fácil trabalhar na prevenção, utilizando os recursos e fortalecendo os recursos pessoais dessa pessoa. Porque ela caía na depressão porque ela não usava esses recursos pessoais, digamos assim. Então, ele chama de psicologia positiva, não quer dizer que seja positiva ou negativa, mas assim, é simplesmente o nome que foi dado, porque a primeira coisa que eu vou olhar, por exemplo, se eu vou fazer um teste psicológico, meu teste psicológico não é eliminatório. Antigamente os testes que eram feitos para, por exemplo, até para a área militar, né, que foi na época da guerra, começaram os testes, digamos assim, que era para ver quais são as pessoas que poderiam ir para a guerra, as pessoas que não poderiam ir para a guerra, que seriam melhores ou piores soldados, né? Então, os testes, todos os testes que a gente faz, são focados no que você tem de bom, porque todo mundo tem. E a gente só pensa no ruim. Você vê que o nosso DSM, ele é só de doenças. Então, tudo que você pode ter de doença. O que a gente pensa eu não preciso que você adoeça, eu preciso te fortalecer para que você não caia nessa doença. Então, eu trabalho com o seu potencial. O que você tem? Eu sou criativo, mas eu não sou muito organizado. Isso aí é uma competência comportamental. Então, vamos fortalecer um pouquinho dessa parte que você não é organizado? Vamos te organizar um pouquinho para que você possa nivelar, digamos assim. Você não vai ser o cara mais organizado do mundo, mas se é isso que você precisa, olha aí, vamos te ajudar com isso, entendeu? Porque até um dos testes que a gente faz, se chama o teste VIA, que são das virtudes, né? Não quer dizer que você não tenha alguma coisa. Você sempre tem tudo aquilo que está ali, né? Então, por exemplo, vontade de aprender, amor, generosidade, criatividade, isso tudo vem no teste. Só que, como ele está organizado, é que faz a diferença. Então, as 5 primeiras forças que aparecem ali são geralmente as suas forças de assinatura, digamos assim. Então, aquilo ali você usa mais. Então, aquilo ali é mais ou menos o que a tua personalidade imprime para as pessoas, o que elas veem primeiro sobre você. Não quer dizer que você não tenha as outras coisas. O que está no final, nos últimos 24, nos 20, 24, que são as últimas forças, é o que você está usando de menos. Então, a gente, como psicólogo, analisa esse tipo de coisa para ver o que está faltando aqui para essa pessoa. Ela está, por exemplo, perspectiva. Se está no último, eu preciso trabalhar isso, o seu senso de perspectiva.
Porque não adianta você só ser criativo e não colocar seu pé no chão, entende? Mas se você também só pensa em se você é uma pessoa muito rígida, eu preciso trabalhar o seu lado criativo. Então, eu tento equilibrar para que você possa alcançar seus objetivos utilizando tudo que você tem. Não estou te inventando nada. E isso também faz parte da questão dos soft skills. Quando eu trabalho isso, quando você trabalha isso, logicamente que você não aprende numa aula, não é assim, olha, você precisa ser criativo, agora seja, né? Não é assim. Você tem que praticar a criatividade. Ah, você tem que ter pensamento lógico. Agora tenha. Não é assim. Então, a gente tem exercícios, você vai se expor a situações para você aprender o que eu estou falando, como que é isso. Então, basicamente isso. A psicologia positiva ela vem para fortalecer seus pontos fortes. A gente vai sempre olhar seus pontos fortes em vez de olhar qual é a sua doença. O que você tem de doença? No geral, assim, a medicina também faz isso, né? Qual é a sua queixa? O que você está sentindo? Aí só vai olhar ali primeiro a dor, né? E a gente já vai olhando, tá, você está sentindo isso, mas a gente quer andar para que lugar? Né? O que a gente quer alcançar? Então, é tentar te motivar, te colocar em contato com você mesmo. A gente tenta fortalecer o autoconhecimento como uma das nossas primeiras ferramentas, né? Gente, eu vou falar uma coisa, como passa rápido quando o programa é legal. Passa rápido demais. O Davi caiu, a impressão minha, Davi. Davi, para mim, não aparece aqui, não. Vocês estão vendo ele aí? Acho que... Ele não faz para mim, não. O Davi acho que caiu. Mas ele aparece aí já. Bom, gente, a gente está entrando na reta final. Eu tô aqui, vocês estão me vendo, não? Não, vendo não. Você está agora só a alma. O corpo não aparece, só a alma. É sua essência, você está junto com o Dom Sebastião. Mas vamos lá, gente. Vamos agora para aquele reta final. Tô aqui. Reta final do M de hoje, com o Davi aí em alma, em espírito. Talvez ele apareça aí, eu não estou vendo, mas enfim. E dando aquela dica de livro, gente. Aquela dica de livro. E eu estava aqui conversando com vocês, mas eu já tinha separado uma dica de livro que, aliás, é uma dica de livro que eu fui catar lá no site, né? O site da Érica, que aí eu vou perguntar para ela que indica, eu peguei essa indicação dela, que é Psicologia Positiva, Teoria e Prática. Conheça e aplique a ciência da felicidade e das qualidades humanas na vida, no trabalho e nas organizações. Enfim, esse livro aí é um livro que eu peguei para levantar a bola aí para você. Me ajuda aí, por favor. Ô, Érica. Então, esse é um livro onde eu também sou coautora desse livro, né? E tem vários profissionais da área de psicologia positiva, né? Para quem quer entender um pouquinho mais como ela é aplicada, né? Tanto nas organizações, quanto no nível pessoal, quanto individualmente, né? Para crescimento. Então, a gente estuda, nós temos um grupo, a gente estuda muito essa questão da psicologia positiva, de como que a gente pode colaborar para um mundo mais tranquilo, né? Quando eu falo comunicação positiva, né? Não é você só falar coisas bonitinhas, né? Mas é falar de uma forma onde que o outro pode ouvir. Então, assim, várias pessoas estão contribuindo, né, nessa obra. É uma das primeiras, quem organizou foi uma amiga minha, a Andréia Pérez, que ela é excelente também nessa área. E eu acho que é uma ótima leitura. Agora, também recomendo, né, eu também tenho Educando Positivamente, que eu também participei. Também é muito bom, tem 2 volumes ou 3, se não me engano. Agora, também tem um livro que eu acho que é tipo assim, a Bíblia, para quem quer entender um pouquinho de psicologia positiva e para a vida toda. Eu acho que vale para autoconhecimento, sempre vale, que é do próprio Martin Seligman, que é a Felicidade Autêntica. É um livrinho bem facinho de ler, tranquilo, confortável, e aí ele diz um pouco sobre como que a psicologia positiva pode facilitar a nossa vida, inclusive preventivamente, né? Facilitando a gente para não cair em doenças, não ficar menos ansioso, ficar menos estressado. É um livro bem bacana. Bom, eu vou aproveitar e vou dar uma dica. Eu dei uma dica para você, na verdade, para me ajudar,
mas eu vou deixar uma dica aqui que chama Mais Forte do que Nunca, da Brené Brown. Caia, levante, tente outra vez. Ela é autora da Coragem, do Ser Imperfeito, e ficou muito tempo entre a lista dos mais vendidos e mais procurados do New York Times. Então fica aí a minha dica. E seguindo aí na mesa, vamos embora aí, minha bancada, dica de livro para a gente tomar a reta final do M de hoje. Diga lá, Davi. Eu voltei, então, é isso? Voltou, você está aí, em corpo e alma. Ó, que bom. Olha só, eu tinha uma dica de livro que era mais baseado em marketing, só que aí depois da Érica eu mudei aqui minha dica de livro. Então é o seguinte... Eu mudei também. A minha dica, olha só, a minha dica de autor, eu vou falar aqui do Viktor Frankl, ele foi o fundador da logoterapia. Pô, assim, é um autor que quando você começa, é legal estudar, assim, porque ele vai te dar uma outra perspectiva sobre a tua vida. Ele tem um livro muito famoso que é o Em Busca do Sentido, mas, cara, Viktor Frankl é o cara. Se você buscar qualquer coisa dele para te abrir um pouco a cabeça, para te buscar uns insights e te animar para continuar nessa caminhada, essa é a minha dica. Âncora, segunda dica de livro? Pode ser? Manda, tranquilo, vamos lá. Estamos aqui em dias finais na Amazon com a promoção do Startup Pós-Digital. Então, o livro aqui, Como a Cabala Física Quântica e Vale do Silício podem transformar o seu propósito em startup. O autor é esse que vos fala. Isso. Dias finais da promoção, comemorando o Natal lá na Amazon. Então, link na descrição. É isso aí. Best-seller da Amazon. Eu já li esse livro, é muito bom. André, é contigo agora. Vamos lá, também vou de dois. Um é para essa situação aqui do Davi, que o Davi sumiu. Então essa aqui para o Davi. O Davi voltou. Eu tava lá. Eu saí da Matrix, eu voltei. Sumia, reaparecia. Então esse aqui, Bem-vindo ao Deserto do Real. É interessante, são vários artigos sobre várias óticas de análise ao filme Matrix. Mas assim, isso é para brincar com o Davi, que o Davi sumia e reaparecia. Mas a dica para a Real, também vale como dica, a Real, por causa desse nosso programa, é o foco do Daniel Goleman. Então, todos os nossos debates aqui demandaram um foco, e toda a solução que a Érica propõe necessita de foco, seja a pessoa fazendo trabalho comunitário, seja a pessoa tendo a perspectiva profissional, que ela deu o exemplo do rapaz que alterou, que estava sem foco completamente, até que ele encontrou o foco, ele foi, seja a pessoa que está nessa mudança, que a gente chegou no início falando de perspectiva de modelos de trabalho, a gente vai precisar de muito foco para encontrar uma saída. Verdade. Gente, eu queria que vocês agora começassem a nossa rodada de considerações finais, deixando a nossa convidada encerrando, por último, encerrando o programa de hoje. Então, por favor, Davi ou André, quem quiser, comece, por favor, as considerações finais, já deixando o convite para a Érica voltar, porque passa muito rápido e a gente, lógico que a gente quer continuar esse papo com você, você é muito simpática, muito legal, muito bacana. Então, fica o convite para você voltar e agora sim, nossas considerações, porque nós estouramos o tempo. Eu até enrolei a língua agora de novo aqui. Estouramos o tempo. Então, por favor, meus amigos da bancada, vamos cruzar a bandeira quadriculada. Vamos lá. Manda aí, André. Vamos lá. Eu pensei que ia deixar você na frente para você não sumir. Já fui, ó. Tô indo. Programas assim, com convidados que têm um arsenal, um repertório grande e que não fica só eminentemente técnico. E a gente está numa situação que não só, principalmente, mas não só a técnica vai nos ajudar a encontrar as soluções, tanto que eu recorri à sugestão do foco. Então, tudo que a Érica falou foi fundamental e ter convidados assim para compartilhar esse tipo de conhecimento, que não é só técnico, mas é de vida, né? Porque a própria Érica, em toda a fala dela, fala isso, você não tem que ser só um profissional, você é um cidadão, você é uma pessoa. Se você só for uma máquina para prestar, você não serve, você vai servir durante pouco tempo.
E você vai servir durante todo o tempo para algum lugar. E você não vai se servir ou servir para um outro local. Então, debates assim são muito válidos. Muito legal mesmo. Davi, vamos lá. Nosso correspondente internacional, é com você agora, suas considerações finais. Considerações finais é o seguinte, o melhor lugar para estar nessa pandemia é aqui no M, viu? Porque ó, que bate-papo nível top. Se eu sair de casa, tá tudo fechado. Vou fazer um resumo da Europa novamente aqui. Tá tudo fechado, vai fechar tudo, é isso. Então, o M é o lugar. E, olha, muito, muito legal te receber aqui, Érica. Acho que o André resumiu muito aqui o sentimento aqui da gente, porque acho que falar coisas técnicas numa linguagem acessível e prática, né, que você pode falar assim, mas isso faz sentido, acho que eu vou começar a mudar alguma coisa aqui. Acho que esse é o grande intuito de um programa de empreendedorismo, de marketing, de entretenimento, é as pessoas mudarem 1% hoje, né? Então, eu acho que aqui, todo mundo da bancada aqui está nesse caminho de mudar 1% hoje. E você ajudou muito a gente. Obrigado, Érica. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu adorei estar com vocês. Achei muito divertido, realmente. Acho que foi bem gostoso, né? A gente foi conversando, a gente não viu o tempo passar. Eu falo muito também, às vezes. Não combinamos nada. Isso aí. É isso aí. E eu queria falar, porque o André tinha me perguntado sobre crença limitante, como a gente não teve muito tempo ainda, né, para discutir isso, de repente a gente pode voltar e falar sobre isso depois. Tem um livro do Shirzad Chamine, que se chama Inteligência Positiva. E ali é muito legal, porque ele coloca as suas crenças limitantes com os seus sabotadores. Eu sempre utilizo isso e é muito importante, porque ajuda no autoconhecimento de qualquer um. Legal. Bom, eu fiquei com várias perguntas, agora em tempo de home office, ia falar como é que faz para ajudar a evitar a procrastinação, um monte de coisa. Então temos bastante. Você procrastinou a pergunta de procrastinação? Olha isso. Procrastinei essa pergunta, vou te falar. Mas é bom que a gente deixa como, como é que fala, do próximo? Spoiler. Spoiler para a próxima entrevista, a gente vai falar sobre isso, entre outras coisas. Gente, muito obrigado, um programaço. Obrigado por você que está nos assistindo até agora. Obrigado, minha bancada. Obrigado, Érica. A gente se vê sempre de segunda a sexta-feira aqui no M no YouTube. Valeu. Beijos e abraços. Até o próximo.